Oi pessoal, tudo bem? Um monte de gente tem me pedido dicas sobre como a gente pode fazer para imprimir as viseiras, né, as máscaras, as tiaras, enfim, cada um está chamando por um nome, de uma forma mais rápida. Eu dei uma pensadinha, fiz um perfil, né, para as impressoras da Creality, disponibilizei. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o perfil vai estar lá no meu GitHub, tá? Mas de qualquer forma, como ele só serve para as impressoras da Creality, eu vou dar uma dica para vocês de como que a gente pode fazer para que cada um de vocês crie um perfil para a impressora de vocês, tá? Então vai ser bem rapidinho como é que a gente vai fazer isso. Eu já tenho o meu preparado, tá? E eu vou mostrando para vocês como que eu fiz. Então esse aqui é um perfil para PLA, tá? No caso de ABS e PETG vocês vão obedecer às características do material em relação à temperatura, né, principalmente. Mas eu vou mostrando isso daqui para vocês. Então começando na qualidade. O que eu fiz? Eu usei uma altura de camada, né, de 0,3 milímetros, tá? Eu estou utilizando o bico de 0,4, esse é o bico padrão que a maioria de vocês vai ter, por isso que eu optei por fazer com 0,4 milímetros. E aí a altura de camada, então a gente coloca em 0,3, a gente sabe que a altura teórica máxima é 0,32, eu não vou chegar ao 0,32, eu vou ficar um pouquinho abaixo aqui no 0,3, mas essa altura de camada já é suficiente para eu ter uma aderência boa, tá? Se eu aumentar mais isso daqui, eu já começo a ter problema de aderência entre camadas e não vai prestar, tá bom? Então 0,3, né, a máxima altura para que a gente tenha uma boa impressão. A altura da primeira camada para o PLA eu deixei em 0,2 e aqui é que muda um pouquinho de figura, tá, gente? O que eu fiz? Eu coloquei 0,44 de largura de extrusão, por quê? Porque eu quero paredes mais grossas e quero que essa máscara seja impressa de uma forma rápida. Eu fiz testes com 0,4 e 0,48, tá? E o melhor, né, para a maioria das máscaras que estão disponíveis aí nos modelos que vocês acham na internet, é 0,44. Então aqui a gente tem um valor ótimo, tá? Já testado, que vocês podem utilizar. A largura de extrusão do preenchimento vocês podem deixar 0,4 ou 0,44, tanto faz. E 100% de largura na camada inicial, tá bom? Fechamos a questão da qualidade, vamos para a questão do perímetro, desses parâmetros. O que vai mudar aqui, gente? A espessura de parede. Eu coloquei 3 filetes de parede. Por que 3 filetes? Porque eu preciso que essas viseiras sejam mais resistentes, né? Eu não posso ter um material que fique quebradiço, que a pessoa coloque e já descole camada, e enfim, a gente tem que lembrar que nos casos do ABS e do PETG, isso daqui vai ser esterilizado depois, tá? Então a aderência entre as camadas é muito importante e a resistência da peça também. Então não vamos economizar em paredes. 3 paredes, tá? Isso daqui, por incrível que pareça, não influi muito na velocidade. Eu fiz testes com 2 e com 3 paredes e deu uma diferença muito pequena no tempo final de impressão da máscara. Então vale a pena a gente colocar 3 paredes. Aí o restante aqui, varredura, 0,2, camada da superfície, camadas da superfície superior, 1. Eu deixo isso daqui para vocês, né? Vocês podem parar o vídeo e copiar os outros parâmetros, tá bom? O que é importante? 3 camadas superiores e 3 camadas inferiores para ficar bem fechadinho. E o padrão superior e inferior eu coloquei zigue-zague, por quê? Porque ele é mais rápido, ele dá velocidade para a gente. Compensar a sobreposição de paredes para a gente não ter rebarba, gente, isso daqui é importante. Que mais que eu coloquei aqui? Fluxo, sim, isso daqui, gente, preencher lacunas entre paredes, muito, muito, muito importante. Por quê? Nós precisamos que a máscara fique bem fechadinha, eu não posso ter filetes descolados, né, distantes, eu não posso ter reentrâncias, porque isso daqui vai ser esterilizado depois, então tem que ficar bem fechadinho. Então, por favor, não esqueçam de preencher as lacunas entre paredes em todos os lugares, tá? Filtrar pequenas lacunas e imprimir paredes finas também para a gente ter os detalhes necessários, tá bom? Deixe isso daqui, vocês parem o vídeo, copiem os parâmetros para a impressora de vocês, tá bom? Que mais? Aí nós temos o preenchimento,
Na sequência, preenchimento. O que eu fiz? Coloquei 30% de preenchimento. Da onde vem esse parâmetro? Isso daqui vem lá da configuração que a Prusa adotou para a máscara que eles estão imprimindo, para o modelo que eles disponibilizaram. Então, 30%, gente, é um valor ótimo, dá bastante resistência. Eu fiz muito teste aqui também, imprimi algumas máscaras. E esse foi um valor que eu achei bem legal e que ele também não influi muito no tempo final de impressão. Então podem deixar 30%. Padrão de preenchimento eu utilizei grade porque é o mais rápido. E basicamente isso. Deixo aqui também os outros parâmetros para que vocês parem o vídeo e possam copiar, tá bom? Tá bem tranquilo, não tem muito nada especial aqui fora esses 30% e o padrão de grade, tá bom? Na sequência nós temos o material, aqui tem elementos importantes. O que eu fiz? Eu estou usando um PLA de baixo ponto de fusão, tá? Então o meu PLA 180, 185 ele já está funcionando. O que eu faço? Eu coloco uma temperatura mais alta, tá? Isso é importante. Se o PLA de vocês funcionar bem a 190, vocês vão colocar 205 graus, uns 15 graus a mais. Se o PLA de vocês funcionar bem a 200, vocês vão colocar 215. Por que isso, gente? Porque vocês vão ver mais à frente, na velocidade, que eu estou colocando a máquina assim no limite, tá? Então, para que isso funcione, a gente tem que garantir o fluxo. Para garantir o fluxo, eu preciso ter temperaturas, né, adequadas que garantam que eu tenha o material sendo fundido na velocidade necessária, tá bom? Então, eu coloquei aqui 205 graus, tá? Vocês vão ver para o material de vocês o que funciona melhor, mas vai ser algo entre 205 e 215 graus, tá bom? Temperatura da mesa eu coloco 60 graus, lembrando que para quem usa vidro, o PLA no vidro não precisa de muita coisa para garantir a aderência. Eu não uso nada, eu uso só o vidro limpo. Depois de umas 3 ou 4 impressões, o próprio PLA, que é o material que eu uso, ele acaba deixando uma camada fina no vidro e isso melhora bastante a aderência. Mas assim, cada um utilize o método que está acostumado e o método que melhor funciona, né, para sua impressora, tá bom? Coloco a 60 graus essa mesa, porque é a melhor temperatura para o PLA. Fluxo, deixei o fluxo em 100%. A gente não precisa mexer nisso, por quê? Porque a gente já está garantindo o fluxo com a temperatura, tá? Então não preciso tentar aumentar aqui, eu preciso só ajustar a temperatura. Lembrando que a impressora de vocês precisa estar bem calibrada, tá, gente? A extrusão tem que estar bem calibrada, a mesa precisa estar bem nivelada, os parafusos precisam estar bem apertados, a gente não pode ter folgas na impressora. Por quê? Porque isso vai reduzir bastante a qualidade da impressão, já que nós vamos usar um perfil de alta velocidade, tá bom? Na sequência, o que eu tenho? A velocidade. Aqui que eu mudei bastante coisa, gente. Então, olha só, eu estou utilizando uma velocidade de 70 mm por segundo, que é uma velocidade alta para a maioria das impressoras. Velocidade de preenchimento eu estou colocando em 80 mm por segundo. Aí a velocidade de percurso em 150 mm por segundo. E as velocidades de camada inicial também, né? A velocidade aqui 60 mm por segundo na camada inicial e a velocidade de percurso da camada inicial 150 mm por segundo. Notem que eu estou levando a impressora, no meu caso uma Ender 3, ao limite, né? Isso é o que eu posso tirar dela, mais do que isso eu não consigo. As impressoras de vocês vão ter que ver um pouco menos, um pouco mais, tá? Aí vocês precisam fazer testes para saber se a impressora de vocês aguenta mais velocidade ou se ela precisa que a gente reduza um pouquinho essa velocidade para que a gente tenha uma impressão de boa qualidade, tá bom? Aí eu deixo os outros parâmetros aqui para vocês copiarem. Uma coisa que é importante é a equalização do fluxo de filamento, para a gente não ter rebarbas. E aqui eu habilito o controle de aceleração e jerk, tá? A aceleração eu coloco em 800, né, porque eu quero uma velocidade alta mesmo. E o jerk eu coloco em 30. A impressora talvez pule um pouquinho, mas pouca coisa, não se preocupem, ela dá conta disso. Mas o importante é que com a habilitação desses dois controles a gente ganha muito em velocidade de impressão, tá bom? O tempo vai ficar bem reduzido.
Ok, fechamos aqui, deixo para vocês copiarem depois, pausem o vídeo, tá, para ver os valores. Na sequência, a questão do percurso. Aqui, gente, é muito importante habilitar a retração, tá? Tanto a geral quanto a mudança de camada. Por quê? Porque se vocês não habilitarem, a impressão de vocês vai virar teia, gente. Depois limpar isso é muito complicado. Vai ter um pouquinho de teia porque a gente está imprimindo rápido? Vai, né? Isso é normal, a maioria das impressões nossas apresentam teias, tá? Mas fica fácil de tirar com a mão, inclusive. Agora, se vocês não habilitarem a retração, aí não vai ter como, principalmente no perfil que está trabalhando com essas velocidades. Distância de retração para Ender 3, 7 mm e 50 mm por segundo de velocidade, tá? Isso daqui resolve bem para a maioria dos casos, né? Eu consegui uma impressão limpíssima com esses valores, tá? Teve uma ou duas teias, ficou super fácil de limpar para a maioria das máscaras, tá bom? O que mais que tem aqui? Bom, eu deixo o resto aqui para vocês copiarem também, pausem o vídeo, né, e copiem os valores. O modo de combing, eu coloquei em tudo, por quê? O que é o combing? O combing é para ele fazer a limpeza de algum resto de material que fique no bico em algum lugar. Eu coloquei em toda a superfície, por quê? Porque daí o bico passa, né, e se sobrou algum materialzinho, esse material fica na própria superfície e evita a formação de teia, tá bom, gente? Isso daqui também é importante. Retrair antes da parede externa também é importante, e é isso. Salto Z, isso aqui é muito importante vocês deixarem habilitado, porque o perfil é de alta velocidade. Em alta velocidade a gente tem mais inércia, né, maior variação angular da mesa, e a gente corre o risco do bico acabar encostando na peça, tá? Então deixa habilitado o salto em Z, eu coloquei 0,3 para não ter perigo nenhum do bico arrancar na nossa peça, tá bom? Refrigeração normal, tá? Então no caso do PLA eu habilito, no caso do ABS eu não habilito, né? De acordo com o que vocês estão acostumados a usar no material de vocês, tá bom? Suportes, eu não estou usando suporte, gente. Por que eu não uso? Escolham modelos de máscara que não precisam de suporte. Tá? Esse daqui ainda precisa um pouquinho de suporte ali no canto, né? Mas é pouca coisa, eu consegui imprimir sem. Mas assim, deem preferência para aqueles modelos que não necessitam de suporte. Por quê? Porque é mais fácil, né, de imprimir, principalmente aqueles que estão totalmente apoiados na mesa, todos os encaixes apoiados na mesa. Segundo, porque daí vocês não precisam remover o suporte. Terceiro, porque o suporte pode, além de deixar marcas, ele pode acabar quebrando algum encaixe que seja mais fino, né? Então, deem preferência para os modelos que não utilizam suporte, tá bom? Aderência à mesa. Eu não estou usando nenhuma aderência à mesa, eu estou imprimindo a máscara direto na mesa. Por quê? Porque eu faço um bom nivelamento, feito um bom nivelamento e o vidro estando devidamente preparado, ou a superfície que vocês estão usando estando devidamente preparada, a gente não precisa de brim, tá? Ainda mais porque nós estamos trabalhando, né, com uma peça que tem uma geometria simples. A gente não deve precisar de brim para isso. Lembrando que o brim ele também dificulta, né, depois a limpeza, porque a gente tem que tirar a peça da mesa, remover o brim, né? A gente gasta mais tempo. Então tentem fazer essa impressão sem utilização de brim e nem de raft, tá bom? Extrusão dual a gente não usa, né? A maioria das nossas impressoras tem apenas uma cabeça de impressão, então não vou nem entrar nessa questão. Correção de malha, gente. Aqui tem uma coisa que é bem importante, que é o seguinte, olha só. Nós temos esses três últimos parâmetros aqui, resolução máxima, resolução de percurso e desvio máximo. O que eu faço, gente? Eles vão estar habilitados em 0.05. Mudem isso para 0.2 porque isso facilita muito, muito, muito os cálculos dentro das plaquinhas de 8 bits, tá? Então, como nós estamos usando um perfil super rápido, é importante que o cálculo seja o mais facilitado possível para a placa. A maioria de vocês tem impressoras que são com placas mais simples de 8 bits, então isso daqui vai ajudar bastante, tá bom? Deixo aqui para vocês copiarem também. E aqui no modo experimental, o que eu fiz, gente? Eu habilitei a desengrenagem. O que é a desengrenagem? Ele para a extrusão um pouquinho antes do final daquele filete, daquela camada. Para quê? Para reduzir a pressão no bico, aproveitar essa pressão para finalizar a camada e facilitar a retração que vem na sequência.
O que eu consigo com isso? Menos teia também, tá bom? Então é uma configuração que é bem interessante nós utilizarmos. Deixo aqui habilitado o padrão, né? Vocês não precisam mexer nisso daqui. Esse daqui é um volume ótimo para um bico de 0,4 milímetros. Aqui tem essas duas outras configurações que também vocês podem deixar no padrão, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham sucesso na impressão das máscaras. Qualquer dúvida podem perguntar aqui nos comentários do vídeo. E para quem quiser, o perfil está disponível lá no GitHub. Um abração e até a próxima!